pensa só, e se a nossa saúde fosse como uma cidade? Uma cidade que precisa, sabe, de um governante forte. Porque sem muros, sem uma boa estratégia, ela vira um alvo muito fácil. Hoje, a gente vai entender direitinho como construir essas defesas. Olha, essa sabedoria de provérbios, ela é a base de tudo que a gente vai conversar. É que antigamente uma cidade sem muros era basicamente uma cidade condenada, né? Qualquer inimigo podia entrar a qualquer hora para saquear, para destruir tudo. E essa imagem, essa metáfora, ela se encaixa perfeitamente na nossa vida, na nossa saúde. E aí fica a pergunta, né? Essa cidade, ela está protegida? Pensa bem. Sabe aquela promessa de começar a treinar, mas aí a preguiça bate mais forte? Pois é, o inimigo acabou de invadir. Ou quando bate aquela tristeza e a primeira coisa que vem à mente é um doce, pronto, o portão estava escancarado. Bom, vamos entrar então nesse primeiro ponto, a grande batalha pelo autocontrole. É o seguinte, a falta de autocontrole não é uma questão de falha de caráter, de ser fraco, é uma falha de estratégia. Imagina ter um exército pronto para a batalha, mas sem nenhum muro para proteger a base. Não adianta nada. E o que acontece quando não tem defesa? As emoções, elas viram os invasores. A ansiedade chega arrombando a porta. A frustração, a preguiça, até a alegria exagerada, sabe? Elas entram e fazem a festa, saqueiam todos os nossos objetivos. A dieta fica para depois, o treino, esquecido. O problema não é sentir fome, o problema é não ter defesa contra o ataque. E aqui está o pulo do gato. A gente precisa mudar o jeito que a gente pensa sobre autocontrole. Não é sobre sofrimento, não é se privar de tudo. A palavra certa é domínio próprio. É a habilidade de governar as próprias ações, de ser o porteiro da cidade e decidir quem entra e quem fica do lado de fora. É ter o controle nas mãos para proteger o que realmente importa. Certo. Mas onde começa essa guerra? Olha que interessante. A primeira linha de defesa não está na nossa cabeça. Está em casa, no nosso ambiente. É hora de purificar o templo. Tem uma passagem bem forte sobre isso. Antes de ensinar, Jesus primeiro expulsou os vendedores do templo. Ele limpou o lugar. A lição aqui é... Nossa, é muito poderosa. É que a gente aposta todas as fichas na força de vontade, né? Só que ela é igualzinha à bateria do celular. A gente acorda com ela em 100%, mas cada decisão, cada estresse vai gastando um pouquinho. Chega no fim do dia, tá lá no vermelho. Já o ambiente não descarrega. Ele tá ali o tempo todo influenciando. A pergunta é, ele tá jogando no nosso time ou no time adversário? E agora, segura essa. Estudos mostram que mais ou menos 73% das nossas decisões a gente toma no piloto automático. É isso mesmo, a gente nem pensa. Então, se a tentação tá ali na nossa frente, fácil de pegar, adivinha o que o piloto automático vai fazer? Especialmente com a bateria da força de vontade já piscando, é game over. Então, a estratégia tem que ser prática. É uma faxina geral no ambiente. Passo 1, joga fora tudo que te faz perder o controle, sem dó. Ah, mas eu paguei caro. Pensa no custo que isso tem para a saúde, que é muito maior. Passo 2, o que não der para jogar fora, tira do campo de visão, esconde. E o passo 3, que é genial, facilita o acerto. Deixa a fruta já lavada, os legumes picados, a garrafa de água na mesa. Deixa o saudável mais fácil que o não saudável. Ok, o ambiente tá limpo, tá organizado, mas... E a vida real? Aquela que acontece sem pedir licença. O filho que fica doente, uma pressão maluca no trabalho, os imprevistos. Eles vão aparecer, mas eles não podem ter o poder de cancelar a missão. A chave é saber o que fazer quando eles chegam. E aqui a gente entra numa batalha mental gigantesca. Perfeccionismo contra consistência. O perfeccionista pensa assim, se não for para fazer 100%, eu nem começo. Um errinho, um deslize e pronto, ele joga tudo para o alto. Já a pessoa consistente sabe que vai errar. Ela entende que o jogo não é sobre não cair, mas sobre a rapidez para levantar. Essa armadilha, inclusive, tem até nome. É o famoso efeito já que. Sabe aquela vozinha que diz... Ah, já que eu comi um brigadeiro, vou acabar com a caixa toda. Segunda-feira eu volto para a dieta. É uma cilada do nosso cérebro. Ele adora esse atalho para economizar energia e voltar para o conforto do hábito antigo. Para lutar contra isso, a gente precisa desenvolver uma mente de recuperação. E tem duas imagens que ajudam muito a entender. Imagina um soldado na guerra. Ele ajuda um companheiro ferido e volta imediatamente para a trincheira. Ele não fica de bobeira. A outra é do trânsito.
Se você erra uma saída na estrada, você espera até a próxima cidade para voltar? Claro que não. Você pega o primeiro retorno que aparecer. A regra é a mesma: recuperação imediata. Porque no final das contas, é isso que define a vitória. Não é nunca cair, mas sim a velocidade com que a gente se levanta. O segredo dos grandes campeões não é que eles não erram, é que eles perdem o mínimo de tempo possível se lamentando. Caiu? Levanta. Foco total na próxima jogada, na próxima ação. Agora vamos falar de outro inimigo poderoso, a tirania da urgência. É aquele que vive disfarçado naquela frase que todo mundo conhece: não tenho tempo. E essa frase, não tenho tempo, ela parece uma sentença, né? Uma verdade absoluta. Mas será que é mesmo? Ou será que, na maioria das vezes, é uma escolha de prioridade? Pensa bem, todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença é quem decide ser o dono do próprio tempo e quem acaba virando escravo das tarefas. Tem uma história, a de Marta e Maria, que ilustra isso de um jeito perfeito. Marta estava correndo para lá e para cá, super ocupada, inquieta, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Já Maria escolheu fazer o essencial. Ela escolheu estar presente, focada. Uma era reativa, a outra era intencional. A diferença é brutal. E essa agitação toda, essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa, que a gente pode chamar de síndrome de Marta, tem uma consequência física no nosso corpo. Essa ansiedade de estar ocupado libera cortisol, e o cortisol é o hormônio do estresse que manda um sinal para o corpo: guarde gordura. Ou seja, viver na correria literalmente engorda. Então, qual é a solução? É governar a própria agenda. E não é com uma lista infinita de tarefas, não. É com blocos de tempo. Um bloco de tempo para se blindar, o treino, o momento de reflexão, o que for importante. Outro bloco para a produção, para o trabalho focado. E um terceiro bloco para a família, para o descanso. E esses blocos são sagrados. É como uma reunião com o presidente, não dá para cancelar. Porque a verdade, por mais dura que seja, é a seguinte: se a gente não agenda um tempo para a nossa saúde, pode ter certeza que a doença vai agendar um horário com a gente. E o pior, a agenda dela não tem como desmarcar, não aceita desculpas. Bom, estamos chegando na reta final. É o momento de juntar todas essas peças e finalmente assumir o governo. É a hora de deixar de ser refém das circunstâncias e passar a ser governante da própria vida. E vale sempre lembrar: o objetivo aqui nunca foi a perfeição. A busca pela perfeição só serve para paralisar a gente. O verdadeiro objetivo é a constância. É sobre ser um pouquinho melhor hoje do que ontem. Só isso. Então, o mapa do caminho para esse governo está bem claro. Primeiro, construir os muros, que é o domínio próprio. Segundo, purificar o templo, ou seja, organizar o ambiente para que ele nos ajude. Terceiro, desenvolver a mente de recuperação para levantar rápido das quedas. E quarto, dominar o tempo, agindo com intenção. E para fechar, fica essa reflexão. No final do dia, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, quem foi que governou o dia? Foram as urgências, as notificações, a vontade dos outros? Ou foi a nossa missão, o nosso objetivo, a nossa saúde? A escolha, no fim, é sempre nossa.